Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para trazer mais uma mensagem da parte do Senhor. O texto da mensagem se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, essa passagem já vai ser bem direta a falar a respeito do Espírito Santo de Deus, no qual está selado na vida dos servos e servas do Senhor, na qual foram batizados com o Espírito Santo. Aqueles que receberam um dom do Espírito Santo de Deus sabem bem o quão é importante o Espírito de Deus em sua vida, o quão necessário é o Espírito Santo de Deus estar habitando dentro de você, porque muitas pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo não têm o mesmo vínculo, não têm a mesma intimidade com o Pai quanto aqueles que já o receberam, o Espírito de Deus. E essa passagem, Paulo vai dizer a Timóteo, é para ele não ter medo, ele não se acovardar, porque o Espírito de Deus ele não é de covardia, é um espírito de equilíbrio, de poder, e nós temos que utilizar da nossa fé, utilizar das armas que o Senhor já colocou sobre nossa vida, já nos capacitou, seu Espírito Santo, ir em frente, ir para a batalha mesmo, sem temer as adversidades, sem temer o inimigo de nossa alma. Então é claro dizer, irmãos, que muitas das vezes nós olhamos para um lado e para o outro e nos questionamos e nos perguntamos o porquê das dificuldades, o porquê um levanta daqui, outro levanta de lá, aleluia, até mesmo dentro da igreja do Senhor. Mas Paulo vai deixar bem claro para Timóteo, aleluia, e serve já de ensinamento para nós, que nós temos que usar as armas que o Senhor já colocou em nossa vida, o seu Espírito Santo, para repreender mesmo, para admoestar, para ensinar, aleluia, aquilo que tiver errado dentro da igreja, aquilo que tiver errado ao nosso redor, o Espírito Santo vai usar a nossa boca, mas nós temos que tomar a frente, tomar a posição de servos e servas do Senhor, não se assentar na roda dos escarnecedores, ou até mesmo no meio de nossa família. Nós temos que pregar mesmo, nós temos que fazer, aleluia, valer a pena o nosso esforço, a nossa caminhada. Nós temos que usar da sabedoria do Espírito Santo, da sabedoria do alto, para fazer uma diferença nesta terra. Aleluia. E o Senhor, ele é muito claro, aleluia, em dizer na sua palavra que aqueles que temem a ele, aqueles que se achegam a ele, aleluia, Jesus, alcança misericórdia, aleluia. Nós temos que ser, irmãos, aleluia, como um vaso na mão do Senhor. Nós temos que ser como uma flecha na mão de um bom arqueiro, aleluia. E essa flecha, aleluia, que representa, aleluia, a palavra do Senhor, quando, aleluia, nós colocarmos a nossa fé em prática, nós colocarmos a nossa fé em ação, nós vamos ver a diferença acontecer, aleluia, e aqueles ao nosso redor também vão ver a diferença, aleluia. Um bom cristão tem uma postura firme, um bom cristão tem uma postura sólida, aleluia, porque foi assim que o Senhor ensinou na sua palavra, não temer, não se acovardar,
mas fazer tudo conforme está escrito na palavra do Senhor. Esse é o maior exemplo de fé. Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, quando ele foi tentado no deserto, ele não temeu, ele não voltou, deu passos para trás, mas assim como Satanás usava a palavra para confrontar a ele, ele também usava a palavra, porque Satanás é um enganador. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então o inimigo, muitas das vezes, ele vem com suas afrontas, vem com as suas ciladas, e nós temos que estar revestido do Espírito Santo e se posicionar, não com o espírito de covardia, mas de poder. O poder do alto, ele está sobre a nossa vida. Basta nós querer e fazer acontecer, porque o Senhor está na frente, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas se nós não dermos um passo à frente e dizer, eis-me aqui, nada nós vamos ver acontecer. Aleluia. E foi assim que o Senhor chamou a Jeremias, foi assim que o chamou a Samuel, quando ainda era uma criança. Ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E o Senhor capacitou a Samuel para ser profeta, capacitou a Jeremias para ser profeta, a Isaías, a Ezequiel. Quando Ezequiel ainda estava sobre aquele vale de ossos secos, o Senhor pergunta para ele, aleluia, poderá viver esses ossos? Poderá viver esse exército? E ele vai dizer, tu sabes. Ah, meus amados irmãos, a palavra do Senhor é muito poderosa. O Espírito Santo de Deus é um espírito de poder. E através daquela visão que Ezequiel teve, ele viu aquele exército sendo levantado e colocado de pé, aqueles ossos que eram apenas ossos, mudar de forma e se colocar de pé como homens, como um exército. Aleluia, ele não temeu, não, mas ele sabia que o Senhor, que a glória do Senhor faz a diferença, a glória do Senhor levanta, a glória do Senhor exalta, a glória do Senhor, ela faz o inimaginável acontecer. Então que você venha ter a iniciativa hoje de querer fazer a diferença, de querer se posicionar como um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo de poder, não de covardia. Que quando alguém se levantar para afrontar você, para querer afrontar os crentes, como dizem, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você venha tomar uma posição, que você venha tomar a frente, você venha repreender, porque o inimigo ele é sujo, o inimigo ele não tem piedade. Mas nós que temos o Espírito Santo sabemos disso e nos posicionaremos para defender a palavra do Senhor. Que esse texto da mensagem sirva de reflexão para a sua vida, que você venha tomar uma posição, que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja revestido já pelo poder do alto, o Espírito Santo de Deus, e que Ele te dê ousadia, que Ele te dê poder, que Ele te capacite para fazer a diferença. Amém, irmãos?